beleza? Tudo bem? Estamos no nosso terceiro vídeo sobre autoterapia e o tema ansiedade. Hoje é quarta-feira e eu sou Adriano Ferrari, terapeuta desenvolvedor pessoal. Estou aqui para te ajudar a melhorar sua capacidade psíquica e física com técnicas de medicina chinesa, terapia alternativas integrativas e desenvolvimento pessoal. Aproveite que está chegando agora, assista os vídeos antigos e já dê o like, faça sua inscrição e compartilhe esse vídeo se você gostar para mais pessoas, tá bom? Nós falamos ontem, terça-feira, sobre o quê? Sobre a questão da parte mental. Vamos continuar com ela agora, tá bom? Vamos dar continuidade. Ontem eu não dei um exercício de técnicas, mas hoje eu vou dar, certo? Nós vamos finalizar com o exercício para te ajudar a combater a ansiedade, tá bom? Vamos lá, eu falei a respeito dos problemas físicos, né? Mas Adriano, o que a ansiedade prejudica mais a nossa mente? Bom, é só a gente raciocinar. Se eu estou hiperativo mentalmente, se eu estou com a minha mente hiperativa, o que vai acontecer? Eu vou ter processos de dificuldade para raciocinar. Vai prejudicar meu raciocínio? Claro que vai. Por quê? Porque eu estou preenchendo espaços que não deveriam ser preenchidos. Eu estou tirando toda a energia do meu corpo para pensar em algo que não vai acontecer e que vai prejudicar o meu raciocínio. Vai prejudicar a minha inteligência? Vai também, porque se você não tem raciocínio, você não tem inteligência. Não é que você não tem inteligência, você começa a ter dificuldade de buscar na sua memória as coisas corretas, as coisas que você lê, que você guardou, né? Lembrando, né, que nós temos na nossa mente o quê? O consciente e o subconsciente praticamente, e o inconsciente, certo? Mas praticamente o consciente e o subconsciente, eles trabalham muito em conjunto. O subconsciente, o que é? É tudo aquilo que a gente fez durante toda a nossa vida e fica guardado. Ele é uma caixa que guarda as coisas, vamos dizer assim, o nosso disco rígido, onde está ali a nossa memória. A nossa memória fica ali no subconsciente. E aí a nossa memória, ela trabalha a partir de processos psicológicos, de valores e crenças. E quanto mais a gente acredita nas coisas, mais a gente tende a guardá-las. Quanto menos a gente acredita, mais a gente tende a esquecê-las. Quanto mais elas têm sensações físicas para a gente, mais a gente guarda. Quanto mais elas são importantes para a gente, mais a gente guarda. Entende? Então, tudo está ligado a esse processo. Para guardar as coisas, eu tenho que gostar do que eu estou fazendo e eu tenho que vivenciar, pelo menos, um pouco na minha matéria, no meu fisiológico. Certo? Como assim, Adriano? Sim, por exemplo, eu sou acupunturista. Quanto mais eu aplico num ponto, por exemplo, E36, na minha mente já está o E36 guardado onde que ele é, porque eu aplico demais. Os outros pontos que eu não aplico muito, eu sei onde que é, mas eu sempre tenho que tá relembrando. Por quê? Porque eu não aplico demais. Então, o que eu estou falando? Eu estou fazendo um movimento, certo, fisiológico, sinestésico. Então, eu estou guardando, eu estou visualizando e sentindo o ponto. Certo? Porque eu estou pondo lá no ponto, então eu estou visualizando e sentindo, eu estou fazendo um movimento. Então você vai guardar sempre mais quando você sente também no seu corpo, certo? Então a nossa memória é isso. Então a ansiedade, o que ela vai fazer? Quando você, voltando agora a um aspecto da nossa história, vamos falar da história negativa agora, vamos supor da doença, né, que a gente tinha falado lá, eu falei da positiva, vou falar um pouquinho da negativa para a gente entender a diferença de uma e de outra. Quando então eu tenho uma ansiedade com um fator de doença negativa, por exemplo, uma coisa negativa, o que vai acontecer? Eu entro num processo negativo. Então eu começo a consumir também a minha energia para suprir esses sentimentos negativos. É bom? Claro que não. Claro que não é. Então, vai atrapalhar meu raciocínio? Claro. Então quando eu fico mais ansioso, eu vou ter dificuldade de pensar melhor? Vai. Por quê? Porque eu estou te explicando o mecanismo, estou te falando a árvore. Chama isso de árvore mental. O que acontece em você? Então, se eu estou enchendo demais a minha mente com uma coisa que ainda não vai acontecer, e eu nem sei como vai acontecer, eu começo a pôr muita energia lá e eu começo a tirar energia de onde eu precisava para lembrar das coisas. Então, se eu tenho que fazer uma prova, a mesma coisa. Pô, eu tenho uma prova e eu fico ansioso nessa prova. Será que eu vou bem? Primeiro, se você não vai bem, é porque você não estudou. Então, quanto mais você estudar, uma dica aí, mais você estudar e vivenciar o que você precisa responder lá, você vai ter menos ansiedade. Porque a ansiedade também nasce, como eu falei, da coisa desconhecida. Se você estudou, é conhecido, então não tem por que você ficar com medo, concorda?
não tem que você ficar ansioso se você vai tirar nota boa ou não. Porque se você estudou toda a matéria e o professor vai dar ali sobre a matéria, pronto, acabou, não precisa se preocupar, certo? Não precisa ter ansiedade, ok? Beleza? Então é isso, tá? Então, olha só. Então você vai prejudicar sua mente sim, toda vez que você preenche a sua mente com outras coisas, com ansiedade, e você não consegue alcançar outras coisas, porque você prejudica esse processo de oxigenação, tá? E de processos de liberação energética para você conseguir lembrar das coisas que você precisa lembrar e raciocinar corretamente. O cérebro ele fica meio que debilitado se você está muito ansioso, tá? Então, Adriano, eu vou sofrer se eu tiver com ansiedade de falta de lógica e raciocínio? Provavelmente. Nos momentos você vai poder esquecer as coisas, você vai começar a fazer coisas que você não fazia antes. Por quê? Porque você começou a ter um processo de ansiedade mais profundo, certo? E você precisa trabalhar isso. Bom, então você entendeu um pouquinho dessa parte, é importante que você entenda dessa parte, tá? Para que você consiga essa questão de entender o quanto que a ansiedade vai prejudicar a sua cabeça, para você reverter isso em coisas boas. Qual a sua dica para mim então, Adriano? Eu te dou uma dica que eu tenho na minha vida. Eu procuro antes de deitar fazer as minhas meditações e fazer meus trabalhos mentais, certo? Então antes de dormir eu faço minha oração e minha meditação. Na hora que eu acordo e faço minha meditação, oração, e eu começo meu dia, e de vez em quando eu paro durante o dia para fazer minhas meditações também, tá? Faz bem. Mas eu vou te ensinar uma técnica importante agora que você vai usar para poder trabalhar contra a ansiedade. Eu falei, né, na primeira aula, na segunda-feira eu dei a técnica de Qigong. Hoje eu vou te ensinar uma meditação, tá? Essa meditação é importante você fazer sempre antes de dormir, principalmente para você desligar a sua mente. Toda meditação, ela consiste em abaixar a sua densidade, tá? Corporal, no sentido, né, vibracional. Não é abaixar no sentido de ir para o lado negativo, não. Abaixar o batimento cardíaco, relaxar o corpo, soltar o corpo, deixar o corpo solto para fluir energia. E para isso, sempre que você quiser baixar o seu batimento cardíaco, você precisa inspirar e expirar profundamente e lentamente. Então, o primeiro passo para você meditar é fecha os olhos. Tá, eu não vou fechar porque eu estou falando com vocês, mas você vai fechar o olho, você vai sentar bem acomodado, tá? Pode ser na sua cama, pernas retas ou cruzadas, ou você pode sentar numa cadeira com a coluna reta, as mãos você pode colocar em cima das coxas, ou você pode fazer aquela posição de meditação, né? Que o pessoal faz, importante essa posição, né? Que liga as energias, tá? E você coloca aqui embaixo do umbigo, tá? O importante é que você esteja relaxado, o importante é que você esteja relaxada ou relaxado, que você esteja com o corpo solto. Feche os olhos, primeira coisa que você tem que fazer é começar a respirar e expirar lentamente. Faz só pelo nariz, tá? Usa mais esse Qigong, é um Qigong, tá? Energização. Então você está meditando, que o Qigong também é uma meditação, tá? Então você está inspirando, e agora sua mente, o que eu vou fazer com a mente, Adriano? Minha mente não está pensando em coisas que não deveria pensar, eu preciso começar a pensar em coisas diferentes. Então, a primeira coisa que faz a gente se desligar do exterior, né, desligar das coisas do mundo, principalmente das coisas mundanas, é se ligar com a natureza. Então eu sempre procuro fazer a minha meditação próximo de uma cachoeira que eu fui, ou que eu conheço, ou que eu visualizei na minha vida, e vejo matos, né? Matos, flores, como se estivesse num campo verde. Então eu sento ali e fico escutando a água. Se você tem dificuldade, coloca um som de água, de cachoeira, de pássaros, e faça com o som de pássaros. E comece então a ficar ali. E toda vez que vier um pensamento da ansiedade, você vai fazer o quê? Você vai visualizar a cachoeira, os pássaros, e vai deslocar o pensamento para essa questão, para essa forma de pensar nova que você está tendo da meditação. Quanto tempo eu fico fazendo isso, Adriano? Você fica fazendo isso pelo menos
pelo menos 5 minutos, mas o ideal seria de 10 a 15, tá bom? 15 minutos você consegue entrar em um estado mais energético e espiritual, em que vai te dar uma sensação de relaxamento e você vai esvaziar sua mente. Com isso você vai combatendo a ansiedade. Entendeu? Então fechou os olhos, sentou numa posição adequada, esteja cômoda, fechou os olhos, relaxou o corpo, coluna reta, certo? Inspirando e expirando lentamente e trabalhando a mente com a natureza. É o primeiro passo para você conseguir vencer a ansiedade também. Ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Divulga, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Te agradeço. Amanhã, quinta-feira, a gente vai falar sobre as vibrações, sobre a energia na questão da ansiedade. Você vai entender como é perigoso estar ansioso demais. Certo? Forte abraço e até amanhã.